Irmão e irmã, respire fundo por um instante. Feche os olhos, se puder. Imagine que o dia de hoje ainda está em branco, como uma folha que o céu acabou de te entregar. Agora, imagine a mão de Deus repousando sobre essa folha antes de qualquer palavra sua, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo. É isso que significa viver guiado pela presença de Deus. Não é andar no escuro esperando que algo dê certo. É caminhar na luz daquele que já conhece o fim desde o começo. Quantas vezes você já começou o dia com o coração pesado, sem saber o que fazer primeiro? A ansiedade, o medo do que vem pela frente, a sensação de carregar o mundo nas costas, tudo isso tenta te afastar da presença divina. Mas hoje, Deus quer inverter essa ordem. Ele quer que você pare de correr e comece a andar com Ele. A presença dele não é um detalhe espiritual, é o mapa que revela o caminho certo quando todos os outros parecem confusos. A Bíblia declara em Provérbios 3:6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é mais do que um conselho, é uma promessa. Quando você entrega o controle, Deus assume o leme. Quando você diz, Senhor, guia-me hoje, o céu se move ao seu favor. O trânsito pode estar caótico, o chefe pode estar difícil, o diagnóstico pode assustar, mas há um Deus que vai à sua frente, abrindo portas invisíveis, desviando armadilhas e tornando retos os caminhos tortuosos. Agora, antes de continuar, quero que você respire e declare: hoje não caminho sozinho, a presença de Deus vai comigo. Sinta isso. A presença de Deus não é vento, é direção, não é emoção, é convicção. Quando Ele guia, até o silêncio tem propósito. Quando Ele conduz, até o atraso é bênção disfarçada. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, antes de dar o primeiro passo deste dia, coloco meus pés sob Tua direção. Guia meus pensamentos, minhas palavras e minhas decisões. Que cada escolha reflita Tua sabedoria e não a minha pressa. Que eu não dependa daquilo que vejo, mas do que Tu me revelas. Em nome de Jesus, amém. Antes de seguirmos, escreva aqui nos comentários: Senhor, guia meus passos hoje. Isso não é apenas um comentário, é uma semente espiritual lançada na fé. Se esta mensagem já tocou o seu coração, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Assim como um farol no meio da noite, você estará ajudando outros a encontrarem o caminho de volta à presença de Deus. A presença dele vai à frente. A presença dele te cobre. A presença dele te sustenta. Hoje nada será comum, porque Deus vai caminhar com você. Se essa mensagem falou contigo, não saia sem agir. Deus te trouxe até aqui por um motivo. Não foi o acaso, foi direção. Há pessoas que precisam ouvir o que você acabou de sentir agora. Então, demonstre gratidão com um gesto simples, mas cheio de poder. Curta este vídeo agora mesmo. Esse clique é como acender uma vela de fé que faz essa palavra alcançar outros corações. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque cada nova mensagem aqui será um novo encontro com Deus, um novo passo guiado pela presença dele. Não adie o que o Espírito Santo começou em você. O hoje é o tempo certo de permanecer na presença. Faça parte dessa família de fé. Deixe seu amém nos comentários e declare publicamente: Senhor, guia meus passos todos os dias. Cada pessoa que escreve isso se torna uma luz que ajuda outro irmão a encontrar o caminho. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se agora. Você não está apenas interagindo com um vídeo, está participando de um mover de Deus. Irmão, irmã, talvez você tenha acordado hoje com o coração acelerado, pensamentos pulando de um lado para o outro como ondas em tempestade. O relógio corre, as preocupações se empilham e parece que sua alma não consegue acompanhar o ritmo do mundo. É nesse exato momento que a presença de Deus quer entrar.
Ela não chega como um trovão, mas como um sussurro suave que diz: acalma-te, estou aqui. Quantas vezes você já tentou resolver tudo com suas próprias mãos? O cansaço vem, as lágrimas aparecem sem aviso e o peso da vida parece maior do que você. Mas a presença de Deus não pede que você lute sozinho. Ela te envolve como um cobertor em meio ao frio da alma. Quando tudo parece desmoronar, Ele não te acusa, Ele te acolhe. É como se o próprio Espírito Santo dissesse: você não precisa controlar o que eu já planejei. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Note, não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Uma paz que não depende de notícias boas, de respostas imediatas ou de contas pagas. É a paz que te faz respirar mesmo em meio ao caos. Agora, respire fundo. Feche os olhos. Sinta o ar entrando e diga baixinho: Senhor, toma o controle. É nessa entrega que a ansiedade perde força. É quando você solta o volante da vida e deixa Deus dirigir. Ele não falha. Ele sabe o que vem depois da curva que você teme. Ore comigo. Senhor, hoje eu descanso em Ti. Eu entrego o que não posso mudar. Eu coloco diante do Teu altar cada preocupação, cada medo, cada pensamento que tenta me roubar a paz. Enche o meu coração da Tua presença e me ensina a confiar, mesmo quando não entendo. Que minha alma encontre repouso nos Teus braços. Em nome de Jesus, amém. Agora visualize você caminhando pelas ruas, ouvindo o barulho do trânsito, mas com o coração calmo. Você olha para os lados e sabe, não está só. Deus está te guiando. Cada passo é sustentado por uma promessa invisível. Nada foge ao controle daquele que te formou. Antes de seguir, escreva aqui nos comentários: eu descanso em Deus. Não é apenas uma frase, é um ato de fé, é uma declaração espiritual de entrega. E se essa mensagem falou contigo, curta o vídeo e compartilhe com alguém que está aflito. Você pode ser a ponte que leva paz a outro coração. A presença de Deus não apenas resolve problemas, ela muda atmosferas. Onde havia medo, nasce confiança. Onde havia desespero, floresce esperança. Hoje, o céu te diz: acalma teu coração. Eu ainda estou no comando. Querido irmão, querida irmã, há dias em que parece que o sol simplesmente se esqueceu de nascer para nós. Dias em que tudo fica nublado dentro e fora da alma. Você ora, mas o silêncio responde. Caminha, mas não vê o caminho. É nessa escuridão que muitos desistem, mas é também nela que a presença de Deus mais brilha, porque a luz dele não precisa de dia, ela acende dentro do coração, mesmo quando tudo ao redor é noite. Você talvez esteja atravessando um tempo onde nada faz sentido. A dor não explica, as portas não se abrem, as respostas não chegam. E o inimigo sussurra: Deus te esqueceu. Mas Ele não esqueceu. Ele está justamente aí, no meio da sombra, esperando o momento de transformar o vale em testemunho. É no escuro que a fé aprende a enxergar. É no deserto que a alma aprende a confiar. O salmista declarou em Salmo 119, 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa é a diferença entre andar sozinho e andar guiado por Deus. Quando a sua presença guia, até os passos incertos se tornam firmes. Ele não mostra o caminho todo, apenas o suficiente para o próximo passo, porque a fé não vive de mapas, vive de direção. Feche os olhos agora e imagine você caminhando por uma estrada escura e de repente uma luz suave começa a iluminar o chão à sua frente. Essa luz não vem de um farol humano, mas do próprio Deus.
Cada passo dado em fé acende mais 1 metro de caminho. Você não está perdido, está sendo guiado. Ore comigo. Senhor, quando a noite parecer longa demais, seja Tu a minha luz. Quando meus olhos não enxergarem, guia meus passos pela fé. Que Tua presença vá à minha frente, dissipando toda sombra, toda dúvida, todo medo. Que eu não me desespere pelo que não vejo, mas confie no que Tu já preparaste. Em nome de Jesus, amém. Agora respire. A presença de Deus é como uma tocha acesa no meio da alma. Mesmo que o mundo desabe, essa luz não se apaga. E se hoje você sente que o caminho está escuro, declare nos comentários: Senhor, sê minha luz no caminho. Escreva isso com fé e permita que cada letra seja uma semente plantada de confiança. Lembre-se, não é o tamanho da escuridão que define o seu fim. É a intensidade da luz que te guia. E a luz de Deus nunca falha. Ela não pisca, não some, não te deixa tropeçar. Quando Ele te guia, até o tropeço vira aprendizado, até a queda vira direção. Compartilhe essa palavra com alguém que está perdido. Seja você o portador dessa luz. Porque quando a presença de Deus acende dentro de um coração, ela ilumina outros também. Hoje, caminhe com fé. O escuro não é o fim, é o cenário onde Deus revela a sua glória. Irmão, irmã, há batalhas acontecendo agora mesmo que você nem imagina. Caminhos que seriam armadilhas, mas que Deus desviou antes de você chegar. Acidentes que nunca aconteceram porque anjos foram enviados antes de você sair de casa. Palavras de maldição que foram lançadas contra você, mas que caíram por terra antes mesmo de te alcançar. A presença de Deus é esse escudo invisível que trabalha nos bastidores, onde seus olhos não veem, mas o céu está atento. Talvez você pense, mas eu não sinto nada. E é aí que está o mistério da presença divina. Ela não depende de sentir, ela depende de confiar. Enquanto você dorme, Deus vigia. Enquanto você chora, Deus planeja a tua vitória. Ele é como aquele guarda que nunca troca de turno, aquele sentinela que não pisca. A sua presença não é simbólica, é protetora. A palavra diz em Salmo 91, 11, 12: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Isso significa que nada te acontece fora do olhar de Deus. Nenhum perigo te atinge sem que Ele permita. E se Ele permitir, é porque aquilo vai se transformar em testemunho. Feche os olhos agora. Imagine uma muralha de luz ao seu redor, não feita de pedra, mas de presença. Um muro invisível onde cada tijolo é uma promessa, cada porta é guardada por anjos. Sinta isso. Mesmo que as notícias assustem, mesmo que o mundo pareça instável, você está cercado por algo maior que o medo. Ore comigo. Senhor, cobre-me com a Tua presença, que o Teu Espírito Santo seja o escudo ao meu redor. Livra-me dos perigos que não vejo, das palavras que não ouço, das armadilhas que não percebo. Guarda minha casa, minha família, meus caminhos, que nenhum mal prospere contra mim, pois o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Em nome de Jesus, amém. Agora visualize você saindo de casa, o sol ainda nascendo e cada passo sendo acompanhado por uma presença silenciosa. Você atravessa a rua, fala com pessoas, trabalha, sonha e Deus está em tudo. Ele vai à frente, ao lado e atrás. Nenhum detalhe passa despercebido. Declare nos comentários: a presença de Deus é meu escudo. Essa é a sua declaração de guerra contra o medo, a dúvida e o mal. Cada vez que você repete isso, o inimigo se cala, porque ele reconhece quem está ao seu redor. Curta este vídeo, compartilhe e seja um portador dessa presença. Quando você espalha a fé, você amplia o alcance da proteção divina. Hoje durma, ande e viva com a certeza:
Deus te guarda nos lugares onde teus olhos não conseguem ver, mas onde a sua mão já está agindo. Irmão, irmã, há momentos em que a vida nos coloca diante de encruzilhadas. Você olha para um lado e há medo, olha para o outro e há incerteza. E no meio disso, o coração clama: Senhor, o que eu faço agora? Nessas horas, o céu não se apressa, mas responde com direção. Porque a presença de Deus não é um mapa cheio de linhas, é uma voz suave que diz: este é o caminho, anda por ele. A incerteza é o terreno onde a fé aprende a escutar. Quando você não sabe o que fazer, o Espírito Santo se torna o seu conselheiro. Ele fala nas entrelinhas da vida, nas pequenas coisas. Um versículo que surge de repente, um sentimento de paz inexplicável, uma porta que se fecha e outra que se abre. Isso não é acaso, é direção divina. A Bíblia diz em Isaías 30, 21, e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Perceba, Deus não te deixa sozinho no cruzamento da dúvida. Ele se aproxima, fala no íntimo e guia teus passos com precisão celestial. Feche os olhos e imagine-se em uma estrada de neblina. Tudo parece confuso, mas então, à distância, surge uma luz. Você caminha em direção a ela, um passo de cada vez. Essa luz é a presença de Deus. Ela não revela todo o caminho, mas revela o suficiente para você continuar. Porque a fé não é ver tudo, é confiar em quem vê por você. Ore comigo. Senhor, quando eu não souber o que fazer, fala comigo. Quando o medo me calar, que tua voz me conduza. Tira de mim o peso de decidir sozinho. Coloca paz onde há dúvida e coragem onde há medo. Guia meus passos pelo teu Espírito e ensina-me a reconhecer o teu mover em cada detalhe. Em nome de Jesus, amém. Agora, visualize você tomando decisões com serenidade, sem desespero. Imagine as situações difíceis se tornando oportunidades de ouvir a voz de Deus. O que antes te deixava ansioso, agora se torna um campo de aprendizado espiritual. Porque quando Ele guia, até o silêncio tem sentido. Escreva aqui nos comentários: Senhor, mostra-me o teu caminho. Essa frase é mais do que um pedido, é uma rendição. E se essa palavra falou contigo, curta este vídeo e compartilhe. Você pode ser o sinal que Deus usa para guiar alguém perdido. Lembre-se, a presença de Deus não deixa você parado. Ela direciona, corrige, ensina. Se o caminho fechar, é porque Ele tem outro melhor. Se as portas não abrirem, é porque Ele te protegeu de algo que você não viu. Caminhar com Deus é assim, é confiar mesmo sem entender, é avançar mesmo sem enxergar, porque quem é guiado pelo céu nunca anda em círculos, anda em propósito. Querido irmão, querida irmã, há feridas que o tempo não fecha, cicatrizes invisíveis que o corpo não mostra, mas que a alma sente todos os dias. São dores antigas, rejeições, perdas, decepções, que a medicina não alcança e que palavras humanas não conseguem consolar. É aí, nesse território sagrado da dor, que a presença de Deus se manifesta como bálsamo. Ele não apenas alivia, Ele cura. Talvez você tenha tentado se levantar sozinho. Talvez tenha dito, já passou, mas por dentro ainda sangra. Deus conhece esses lugares secretos dentro de você, aqueles que ninguém toca, mas que Ele visita em silêncio. A presença dEle entra onde os remédios falham, onde as orações parecem repetitivas, onde o choro parece não ter fim. Ele não apenas escuta o teu lamento, Ele o traduz em cura. A palavra diz em Salmo 147:3, Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Esse versículo não é poesia, é promessa viva, porque a presença de Deus não é um alívio momentâneo,
é um processo de restauração. Ele não coloca curativos sobre feridas. Ele cria carne nova sobre cicatrizes antigas. Feche os olhos agora. Imagine o toque suave de uma luz descendo sobre você. Essa luz é a presença do Espírito Santo. Ela entra em áreas que você nunca teve coragem de abrir. Ele diz: filho, filha, me deixa curar isso. E onde havia tristeza, começa a brotar esperança. Onde havia culpa, começa a surgir perdão. Onde havia dor, nasce paz. Ore comigo: Senhor, cura-me nas áreas que o mundo não alcança. Entra nas partes do meu coração que eu escondi até de mim mesmo. Liberta-me das dores do passado, das palavras que me feriram, das lembranças que me paralisam. Envolve-me com tua presença, que é bálsamo e poder. Que o teu Espírito Santo toque o mais profundo do meu ser e me renove hoje. Em nome de Jesus, amém. Agora, visualize você levantando a cabeça, sentindo-se mais leve, como se um peso antigo finalmente tivesse sido retirado. Imagine aquele nó no peito se desfazendo, não porque tudo se resolveu, mas porque Deus está presente. Ele não apaga o passado, Ele o redime. Ele transforma a dor em testemunho e a ferida em força. Declare-nos em comentários: a presença de Deus está curando o meu coração. Escreva com fé, porque cada palavra é uma oração escrita. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, curta o vídeo e compartilhe. Talvez alguém precise dessa mesma cura hoje. Lembre-se, o mundo tenta remendar, mas Deus reconstrói. Ele não mascara a dor, Ele a transforma em propósito. E quando a presença dele habita em você, o que antes era fraqueza se torna testemunho vivo do poder que vem do alto. A ferida que doía ontem será amanhã a marca do Deus que cura. Irmão, irmã, já percebeu que Deus raramente escolhe o extraordinário para fazer milagres? Ele pega o simples, o cotidiano, o aparentemente comum, e o enche de glória. Foi num almoço comum que Jesus multiplicou pães e peixes. Foi numa festa de casamento que ele transformou água em vinho. Foi num campo de pastoreio que Davi foi chamado para ser rei. Quando a presença de Deus se manifesta, até o ordinário se torna sagrado. Talvez você olhe para a sua rotina e pense: minha vida é comum demais, nada acontece comigo. Mas é justamente aí que Deus opera. Ele não precisa de palcos, ele precisa de corações. A presença dele transforma o seu café da manhã em altar, o seu caminho para o trabalho em missão, o seu silêncio em oração. O sobrenatural de Deus não é espetáculo, é presença. A Bíblia diz em Êxodo 33:15: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés sabia que a diferença não estava nas tendas, nem nas estratégias. Estava na presença. É ela que muda a atmosfera, que transforma o desânimo em força e a rotina em propósito. Onde Deus está, o impossível se torna normal. Feche os olhos agora e imagine a presença de Deus entrando em cada detalhe do seu dia. Na conversa com seu filho, no olhar do colega de trabalho, nas pequenas decisões que parecem banais. Sinta o Espírito Santo te lembrando: nada é pequeno demais quando eu estou presente. Ele pode usar um gesto simples para mudar o rumo da tua vida. Ore comigo. Senhor, transforma meu comum em sobrenatural. Entra na minha rotina, nas minhas tarefas diárias e faz da minha vida um altar. Que cada ato, cada palavra, cada respiração seja guiada pela tua presença. Que eu perceba o teu mover até nas coisas mais simples. Em nome de Jesus, amém. Agora visualize você lavando a louça, dirigindo, atendendo o telefone. E tudo isso se tornando uma adoração silenciosa. Porque quando Deus está no ambiente, o natural se dobra diante do divino. O ordinário ganha um brilho celestial. Escreva nos comentários: Senhor, transforma meu dia em um altar.
Cada palavra dessa declaração é uma chave espiritual. Quando você entrega o comum a Deus, Ele devolve o extraordinário. Curta, compartilhe e leve essa palavra a outros. Talvez alguém precise lembrar que Deus está presente até no que parece simples demais, porque o sobrenatural não começa com o fogo do céu. Começa com um coração que diz: Senhor, fica comigo. A presença de Deus muda o som do relógio, o cheiro da manhã, o sentido da vida. O que era rotina vira propósito, o que era peso vira missão. Quando Ele entra, tudo muda, até o silêncio se torna milagre. Irmão, irmã, talvez você esteja cansado, não apenas fisicamente, mas de dentro para fora. Cansado de lutar, de tentar, de acreditar e ver as coisas demorando para acontecer. Há um tipo de fadiga que o corpo não entende, só o coração sente. É o peso de dias longos, de batalhas invisíveis, de orações que parecem não passar do teto. Mas é exatamente aí, nesse esgotamento silencioso, que a presença de Deus se torna força. Você não precisa fingir que está bem diante dele. Deus não exige máscaras, Ele acolhe verdades. Ele não te cobra mais força, Ele te oferece a dele. Porque a presença de Deus não apenas renova o fôlego, ela devolve o sentido. Quando tudo parece parado, a presença dele sopra vida outra vez. A palavra declara em Isaías 40, 29 e 31. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse não é um texto poético, é uma realidade espiritual. Feche os olhos e imagine, você está de joelhos, exausto, e de repente um vento suave começa a envolver seu corpo. Não é um vento comum, é o Espírito Santo te levantando. Você sente o peso caindo, a mente clareando e o coração voltando a pulsar esperança. É como se o próprio Deus dissesse: descansa, eu cuido do que você não consegue. Ore comigo agora. Senhor, eu reconheço que estou cansado. Às vezes tento carregar fardos que não são meus, mas hoje eu coloco tudo diante de Ti. Renova minhas forças, Espírito Santo. Enche-me de nova energia, de novo ânimo, de novo fôlego. Que a Tua presença me reviva e me faça caminhar outra vez com fé. Em nome de Jesus, amém. Agora respire lentamente e sinta. Deus está aí. Ele é o ar que te sustenta quando a alma perde o ritmo. Ele te levanta mesmo quando você acha que não consegue mais. Declare com fé nos comentários: a presença de Deus renova minhas forças. Não é frase bonita, é um decreto espiritual. Cada vez que você repete, o céu responde com novo vigor. Curta e compartilhe este vídeo como quem espalha a esperança. Talvez alguém esteja lutando para continuar e precise saber que ainda há força em Deus. Lembre-se, o cansaço humano é o cenário perfeito para o poder divino. Quando suas pernas não aguentam mais, Deus te carrega. Quando sua voz silencia, Ele ora por você com gemidos inexprimíveis. A presença de Deus não te empurra, ela te sustenta. E quando Ele está contigo, até o fardo mais pesado se torna leve. Irmão, irmã, há momentos em que a vida parece um mar revolto. As ondas das preocupações batem forte, o vento dos problemas uiva sem cessar e o barco da alma parece prestes a virar. Talvez hoje você se sinta assim, tentando remar, mas sem forças, olhando ao redor e vendo apenas tempestade. Mas saiba, a presença de Deus não te livra da tempestade, ela te ensina a atravessá-la sem afundar. Quando os discípulos estavam no barco, o mar se enfureceu e Jesus dormia. Eles se desesperaram e gritaram: Senhor, não te importa que pereçamos? E Ele, com uma palavra, acalmou o vento e o mar.
A Bíblia diz em Marcos 4,39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande bonança. Essa é a essência da presença de Deus. O caos obedece à sua voz. Talvez o vento ainda sopre forte na sua vida. As contas, a enfermidade, as incertezas, o medo do amanhã, tudo grita ao mesmo tempo. Mas existe uma voz que se ergue acima das ondas, a voz do teu Salvador dizendo: acalma-te, eu estou aqui. E quando Ele está, a paz não depende do cenário. Ela habita dentro de você. Feche os olhos e imagine-se dentro desse barco. A tempestade rugindo, mas aos poucos uma luz começa a brilhar sobre as águas. Jesus está ali, em pé, olhando para você. Ele não grita, não corre, apenas estende a mão. E de repente, o vento cessa, a água se acalma. E o que antes era medo se torna testemunho. Ore comigo agora. Senhor, em meio às tempestades da vida, sê tu o meu abrigo. Acalma meu coração quando o medo quiser me dominar. Ensina-me a confiar na tua presença, mesmo quando não entendo o porquê da tormenta. Que a tua paz, que excede todo entendimento, governe meus pensamentos e sentimentos. Em nome de Jesus, amém. Respire. O som da tempestade está diminuindo. A presença de Deus não precisa mudar o clima para mudar o teu coração. Ele pode fazer nascer calma em meio ao caos. Declare com fé nos comentários: a presença de Deus é minha paz na tempestade. Cada palavra é um escudo contra o desespero, um lembrete de que o barco pode balançar, mas não vai afundar, porque Deus está dentro dele. Curta e compartilhe essa mensagem. Talvez alguém esteja à beira do desespero e precise lembrar que Jesus ainda acalma mares. Lembre-se, paz não é ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Enquanto o mundo grita, teme, o Espírito sussurra, confia. E quando o coração aprende a descansar em Deus, até as maiores tempestades se tornam apenas o prelúdio de uma bonança eterna. Irmão, irmã, respire fundo agora. Este é o momento em que o céu se inclina sobre a tua história. Tudo o que te trouxe até aqui, as lutas, as lágrimas, as vitórias silenciosas, estava sob o olhar de Deus. E o que virá depois, o que ainda está coberto de incertezas, já está sendo preparado pelas mãos daquele que nunca perde o controle. A presença de Deus não termina hoje. Ela caminha à tua frente, abrindo estradas que ainda não existem. Quantas vezes o futuro te assustou? Quantas noites você perdeu pensando no que seria do amanhã? Mas Deus te diz agora: antes que o sol nasça, eu já estive lá. Ele é o Deus que prepara o caminho antes de você chegar. O Deus que planta paz onde o medo tenta crescer. O amanhã não é uma ameaça quando você anda com aquele que já habita o futuro. A Bíblia afirma em Deuteronômio 31:8: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Essa não é uma promessa distante, é uma realidade presente. Deus não apenas te acompanha, Ele antecede teus passos. Enquanto você ora aqui, Ele está alinhando pessoas, movendo situações e desfazendo ciladas no tempo que você ainda não viveu. Feche os olhos agora. Imagine o teu amanhã como uma estrada ainda vazia e lá na frente uma luz, não forte demais, mas constante. Essa luz é a presença de Deus. Ele está lá, te esperando, dizendo: vem, filho, vem, filha, eu já preparei o caminho. Nenhum obstáculo será grande demais, porque Ele já os removeu antes que você tropeçasse. Nenhuma porta será trancada, porque Ele já tem as chaves. Ore comigo agora, com fé viva. Senhor, obrigado porque Tu estás no meu hoje e já habitas o meu amanhã. Eu te entrego o que não posso controlar,
os medos que tentam me dominar e as dúvidas que insistem em voltar. Vai à minha frente, abre caminhos, remove pedras e coloca a tua mão sobre tudo o que está por vir. Que cada passo do meu futuro esteja coberto pela tua presença. Em nome de Jesus, amém. Agora visualize você caminhando com paz, sem o peso de controlar o que virá. Imagine o céu traçando uma rota perfeita, mesmo quando você ainda não entende. Cada decisão, cada encontro, cada porta, tudo sob o comando de Deus. Escreva nos comentários com fé: Senhor, prepara o meu amanhã. Essa é a tua declaração de entrega. Quando você escreve, o céu lê. E quando você confia, Deus age. Curta este vídeo, compartilhe e deixe que essa palavra alcance outros corações. Há alguém, talvez agora, que teme o futuro. E você pode ser a resposta que Deus quer usar. E antes de encerrarmos, receba esta bênção. Que o Senhor vá à tua frente, te guie, te proteja e te sustente. Que a presença dele cubra cada manhã, cada decisão, cada passo. Que a paz que vem do alto seja teu abrigo e que tua vida se torne testemunho vivo do Deus que não apenas caminha contigo, mas já chegou antes de você. Hoje, durma em paz. O amanhã já está nas mãos de Deus.